Pessoal, estamos de volta com MMC de monômios. Professor, e se calcula MMC de monômios? Se calcula. A mesma coisa que nós fizemos com os valores numéricos, a aritmética, nós iremos fazer com a álgebra. Tá certo? Vamos MMC de monômios. Legal? Vamos aqui. O MMC de monômios é determinado pelo produto do MC dos coeficientes e do MMC da parte literal. Então, o que é que você vai fazer? O MMC de monômios ele é feito assim. Primeiro você calcula o MMC dos números, depois você calcula o MMC da parte literal e junta eles, formando o produto. Então, está feita a questão. Então, vamos ao exemplo. O MMC de 24x ao quadrado, 20 elevado a 3, 16x a terceira y elevado a 1 e a elevado a 1. Veja que no primeiro monômio não tem a. Qual seria o a? Seria o a elevado a 0. Tá certo? Seria o a elevado a 0. Legal? Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o MMC dos números. O MMC de 24 e 16. Então, a melhor forma de calcular o MMDC é por esse algoritmo aqui. O algoritmo é uma receita, a gente já sabe isso, é uma receita matemática. Então, essa técnica aqui, como é que eu calculo o MMC? Aí eu vou por 2, dá 12 e dá 8. Por 2, dá 4 e dá 6. Por 2, dá 2 e dá 3. Por 2, dá 1 e dá 3. Por 3, dá 1 e dá 1. Então, conclusão. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18 a 1. 3 vezes 8, 3 e 1, 4. Então, essa multiplicação aqui dá 48. Então, repetindo novamente. O MMC. Você começa a dividir os dois números só por fatores primos. Começa com 2. Se não der mais por 2, pula por 3. Se não der mais por 3, pula por 5. Se não der mais por 5, pula por 7, até terminar. Certo? Então, quando aqui todo mundo igualar 1, então terminou. Multiplica esses valores e você acha o MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 3, 48. Então, o MMC dos números é 48. Tá certo? Agora, vamos calcular o MMC da parte literal. Então, veja a parte literal que eu tenho x ao quadrado, y elevado a 3. No outro, x elevado a 3, y elevado a 1 e a elevado a 1. O 1 não precisa botar, tá certo? Nessa outra parte aqui não tem a, eu teria a elevado a 0. Certo? Agora vamos lá. O que é que eu vou fazer? O MMC, gente, presta atenção para vocês entenderem, tá certo? Deixa eu só aqui colocar tudo de novo porque ficou muito desorganizado, tá certo? Veja aqui o seguinte, ó, só para vocês entenderem, tá certo? Essa dica aqui, ó, x ao quadrado, y elevado a 3 e a elevado a 0. Quando não tem, aí você bota o a elevado a 0 para você lembrar. Vamos lá. Quem é o MMC? O MMC é o mini múltiplo comum. Não existe o máximo múltiplo comum, não. Por quê? Porque os múltiplos de um número são infinitos. E os múltiplos de um número são todos os valores, claro, de forma infinita, por isso a gente não pode contar todos, mas vocês entendem o que eu digo. São os valores que dá para dividir pelo aquele número. Então, por exemplo, quem são os múltiplos de 24? São os números que dá para dividir por 24. Entendeu? O menor deles é o próprio 24. E assim vai. Tá certo? Aliás, o menor deles não, desculpa. O menor deles é 0, porque 0 é múltiplo de todo número. Certo? Excluindo o 0, o menor dele é 24. Mas na realidade o menor é o 0, porque 0 dá para dividir para todo mundo. 0 dividido por 24 dá 0. O próximo é 24. 24 por 24 dá 1. O próximo é 48. 48 por 24 dá 2. Os múltiplos de números, eles aumentam, certo? Somando-se o número anterior com o próprio número.
Ou seja, o primeiro é 0. 0 mais 24, 24. 24 mais 24, 48. O próximo, 48 mais 24. E assim vai. Por exemplo, os múltiplos de 3. 0, 0 mais 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. E assim vai. Então, para achar os múltiplos, é só você começa com 0 e vai somando com o número que você quer encontrar o múltiplo. Outro exemplo. Os múltiplos de 6. Primeiro, 0. 0 mais 6. Segundo, 6. 6 mais 6, 12. Terceiro, 12. 12 mais 6, 18. E assim vai. Legal? Então, no caso, quando eu encontrar o MMC comum para esses dois números, é o menor múltiplo que é idêntico para os dois. Então, quando eu achar o MMC tem que dar para dividir para eles dois. Então, 48 dá para dividir por 24? Dá. 48 dá para dividir por 16? Dá. Dá um 3. Então, conclusão. Se você não encontrar o número que dá para dividir pelos dois, então você errou. Então, você tem que fazer tudo de novo. Tá certo? Então, conclusão. O MMC é 48. Agora, vamos calcular o MMC da parte literal. Vamos lá. O MMC da parte literal são os fatores, tá certo? Que dá para dividir pela parte literal desses fatores aí, o 24x ao quadrado, o y elevado a 3 e o 16. Então, como é que você vai encontrar? Você faz assim, ó. X elevado ao quadrado, x elevado a 3. Você escolhe a letra que tem maior expoente. X elevado a 3. Y elevado a 3, y elevado a 1. Você escolhe o y elevado a 3 porque tem o maior expoente. Y elevado a 0, aliás, a elevado a 0, a elevado a 1. A elevado a 1. Porque o 1 é maior do que o 0. Então, conclusão. O MMC desses dois valores algébricos, desses dois monômios, é 48, x elevado a 3, y elevado a 3 e a. Pronto. Agora, em outras palavras, para você memorizar. Você calcula o MMC dos valores numéricos e a parte literal. Você escolhe os fatores comuns e que não sejam comuns com maiores expoentes. E aqui eu botei A elevado a 0 para você entender por que foi que o A entrou também. Se o A não está aqui, é porque o A daqui é A elevado a 0. E quando você for comparar a parte literal, você escolhe as letras que tem maior expoente. Por quê? Porque justamente quando eu for dividir y elevado a 3 por y elevado a 2, tem que dar para dividir. Y elevado a 3 por y elevado a 3 tem que dar para dividir. A por A elevado a 0 tem que dar para dividir. X elevado a 3 por x elevado a 3 tem que dar para dividir. Y elevado a 3 por y elevado a 1 tem que dar para dividir. E A elevado a 1 dividido por A elevado a 1 tem que dar para dividir. Por isso que eu escolho as letras que têm maiores expoentes. Porque o resultado tem que dar para dividir pelos números anteriores. Tá certo? Então, por exemplo, se eu escolhesse x elevado a 2, quando eu fosse dividir por x elevado a 3, não ia dar. Porque esse número, tá certo? Esse número aqui, ó, é menor do que esse. Mas não tem a potência com expoente negativo? Não, mas aqui no MMC, a potência com expoente negativo não vai entrar. Tá certo? No MMC não entra potência com expoente negativo. Viu, gente? Então presta atenção nisso. Então, para a gente concluir aqui, tá certo? Vamos dar como resultado o MMC de 24 e 16. Aí vamos olhar. Ó. Na parte literal, escolhe-se as variáveis comuns e incomuns, com maiores expoentes.
Mas lembre, por que é que eu escolhi o A? Porque na outra tem o A elevado a zero. Aí agora, olha. Vamos olhar, olha. Qual é a MMC de 24/16? 48. Agora vamos lá. Qual é o MMC da parte literal? X elevado a 3, Y elevado a 3, A elevado a 1. Aí agora, olha. Pronto, 48. X elevado a 3, Y elevado a 3, A elevado a 1. Tá bom? Daqui a pouco nós retornaremos com o MDC.